Hoje nós vamos dar uma olhada por que fenômenos como esse que aparecem na tela acontecem. Isso depois da vinheta. Então, é muito comum a gente falar de controle automático, projetar um controlador que roda dentro de um microcontrolador ou até antigamente projetar um controle analógico para controlar a saída de um processo automaticamente. Mas a gente esquece que ao longo da história da humanidade e também muito hoje em dia, os processos são controlados por pessoas. Por exemplo, quando você sai de casa para dirigir ou pegar um Uber, táxi ou ônibus, todos esses processos são controlados por pessoas. Na aviação, até algum tempo atrás, todo o processo de aviação era controlado exclusivamente pelos pilotos. Hoje em dia existem sistemas auxiliares de piloto automático, até sistemas que auxiliam na decolagem e no pouso, mas uma vez isso era performado exclusivamente por pessoas. Nos anos 50 e 60, saindo da Segunda Guerra Mundial e entrando na Guerra Fria, existe uma corrida armamentista. Então as potências mundiais elas estão preocupadas no desenvolvimento de material bélico de ponta. E encabeçando essas pesquisas está a área da aeronáutica. As potências elas se dedicam cada vez mais a projetar aeronaves mais eficientes e quantificar tudo matematicamente quanto à performance dessas aeronaves. Mas dentro das aeronaves existe um componente principal na sua performance, que é o piloto, é o ser humano. E por causa disso, existia uma pressão, uma demanda em quantificar matematicamente, em modelar o comportamento do piloto, o desempenho que ele poderia chegar pilotando aquela aeronave. Como eu disse, isso acontece ali na metade da década de 50, principalmente na década de 60, e um dos principais pesquisadores nessa área é Duane McHugh. O Duane McHugh ele é pesquisador da AGARD, que é o Grupo de Aconselhamento para Pesquisa Aeroespacial e Desenvolvimento da NATO, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A AGARD realiza periodicamente conferências reunindo os pesquisadores da área, principalmente na França, mas algumas vezes ocorrendo nos Estados Unidos. E o McHugh ele é o principal pesquisador, o principal desenvolvedor de um modelo que tenta explicar o desempenho que um ser humano consegue alcançar pilotando aeronaves, que é o modelo de crossover. E qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: nós temos na malha de realimentação, e aqui estamos considerando realimentação unitária, ou seja, um sensor ideal, nós temos a dinâmica do processo e a dinâmica do controlador. Só que no caso que o McHugh estava estudando, o controlador é um ser humano. O McHugh estudou diferentes dinâmicas de processo, que aqui é chamado de YC. Então, o processo ele pode ser estático, ou seja, descrito apenas por um ganho, ele pode ter uma dinâmica de integrador, de duplo integrador, ou uma dinâmica com polo na origem e primeira ordem. Todas essas dinâmicas modelam alguns processos que existem no mundo real, como por exemplo, o processo cointegrador modela o controle da orientação de carros em velocidade baixa ou velocidade moderada. Enquanto este processo com dois asteriscos azuis, que possui um polo no semiplano direito, ou seja, ele é um processo instável, ele pode modelar o controle de um carro em oversteering, ou seja, com a velocidade acima da velocidade crítica, quando você perde o controle da direção do veículo. Então esses modelos que o McHugh estudou, eles servem para modelar processos do mundo real, tanto na pilotagem de veículos terrestres, quanto na pilotagem de aeronaves, que era o principal interesse dele.
E uma coisa interessante que o McRuer notou, o trabalho dele ele é muito extenso e é importante dizer que o controle performado por um ser humano ele não pode ser descrito completamente por um sistema linear, mas ele pode ser descrito como um sistema quase linear, ou seja, uma parte linear explica uma parte dos resultados e o resíduo que não pode ser explicado pela parte linear, ela pode ser modelada por processos não lineares que estão envolvidos. Uma outra coisa importante de dizer também é o seguinte: o controle por ser humano ele é altamente adaptativo, ou seja, muitas vezes o ser humano, conhecendo o trabalho que ele tem que executar, ele já antevê a ação de controle necessária. Por exemplo, o piloto, vendo o que está à frente na pista, pode tomar ações de feed-forward, ou seja, ele vai atuar antes da perturbação chegar no sistema. Então, no trabalho do McRuer, ele tem que cuidar para que o segmento de referência seja feito com uma referência que o piloto não tenha como antever, ele não tem como aprender aquela referência e começar a atuar antecipadamente sobre ela. Mas dito isso, o que ele notou é interessante, que independente da dinâmica do processo, o ser humano ele se adequa para que a função de transferência de malha aberta, ou seja, o produto do processo com o que o controle humano está fazendo, seja sempre nessa forma aqui. ômega-c vezes um termo de atraso dividido por um polo na origem, dividido por S. Isso é sempre verdade, com exceção dos processos que são instáveis, que têm um polo no semiplano direito, que são os dois últimos casos da tabela, em que o denominador não mais é S, mas sim S menos lambda. Agora isso é muito interessante, porque nota como o controle humano ele se adapta para ter uma resposta de malha aberta sempre igual. E esse controle, essa expressão de malha aberta, ela é definida por dois parâmetros. Nós precisamos saber ômega-c, que é chamado de frequência de crossover, e nós precisamos saber o atraso tau e. Ali na coluna bem à direita, o McRuer ele anota alguns valores típicos de tau e para o piloto sujeito aos testes dele. Então, por exemplo, nesse modelo aqui, que como nós vimos modela a direção de um veículo, o piloto sujeito aos testes do McRuer tinha um tau e correspondente a 0,14 segundos. E o ômega-c ele não é muito direto de determinar pelos trabalhos, mas na literatura do McRuer, nos artigos e nos relatórios que ele escreve, a gente pode tirar um valor típico de ômega-c igual a 5 radianos por segundo. A partir do diagrama de Bode, da expressão de malha aberta, nós podemos tirar as margens de estabilidade, que são as margens de ganho e de fase. A margem de ganho, ela quantifica quanto ganho é possível inserir no sistema antes que ele se torne instável. Mas mais interessante é a margem de fase. Ela nos informa quanto atraso nós podemos colocar no sistema até que ele se torne instável. E nós percebemos que na frequência de crossover, ou seja, ômega-c igual a 5 radianos por segundo, que é a frequência onde o diagrama de módulo cruza o 0 dB, nós temos uma margem de fase de 50 graus. Então, nessa frequência, tem uma margem de fase de 50 graus. Ou seja, nós podemos adicionar 50 graus de atraso nessa frequência para que o sistema se torne instável. Fazendo o cálculo, 50 graus na frequência de 5 radianos por segundo corresponde a um tempo de 0,175 segundo. Então, se nessa malha de controle nós adicionarmos um delay, um lag
de 0,175 segundo, o sistema se torna instável. Nesse exemplo que o McRuer trouxe para o sistema tipo integrador, que nós já vimos que modela o controle de direção de um veículo. E de onde que pode vir esse delay? Bom, esse delay ele tem uma parcela que está inserida no mecanismo do carro. Por exemplo, quando o motorista dá o comando no volante, digamos que seja uma direção elétrica, o veículo ele tem que sensoriar o movimento do volante, comunicar com a parte hidráulica do veículo para movimentar as rodas. Então, só aí tem um delay. Mas é interessante notar que as condições da pista, elas também influenciam no delay. Qual delay? Mesmo que as rodas do veículo virem instantaneamente, se a pista é escorregadia, o carro vai demorar para fazer a curva, mesmo que as rodas já tenham viradas. Então a pista escorregadia, ela contribui aumentando o delay da malha de realimentação. Além disso, como a gente viu lá na tabela, quando o carro entra na condição de oversteering, que é uma condição de derrapagem, o modelo muda também, mas nós vamos esquecer isso e considerar que ainda assim nós estamos no modelo estável, simplesmente adicionando um atraso. Então, uma explicação do ponto de vista de controle é que a pista escorregadia, seja por chuva ou seja por neve, ela aumenta o atraso entre os comandos do piloto e a dinâmica do veículo. E adicionando atraso suficiente, o sistema em malha fechada, que é controlado por uma pessoa, se torna instável, causando aquele fenômeno que nós vimos no clipe. Além disso, eu vou colocar na tela um joguinho interessante de controle, simplesmente para explicar outras coisas que estão envolvidas no controle por um ser humano. A primeira coisa é que algumas dessas variáveis elas são influenciadas pelo preparo que o operador tem. Um operador treinado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, ele pode ter um desempenho melhor do que um operador destreinado. Por quê? Porque já existe um condicionamento muscular para os movimentos necessários de controle da planta, existe um conhecimento das condições críticas e não críticas da planta e tudo isso influencia. Além disso, o desempenho ele pode mudar com o aprendizado e às vezes inclusive para pior, porque operadores mais experientes tendem a ser negligentes com condições mais críticas. Por exemplo, um piloto de carro experiente, ele pode se achar seguro em uma situação de clima que não é segura para aquela velocidade. Então começou a chover, mas como ele é um motorista mais velho, mais experiente, ele se acha mais seguro, dirige em velocidades maiores, levando o veículo a condições não seguras de operação. Enquanto um piloto mais novo, mesmo com menos experiência, talvez por causa disso ele evite levar o veículo a condições inseguras de operação. Então tudo isso influencia. Uma outra coisa que esse jogo mostra é o seguinte: existem mais coisas do que apenas a ação de controle. Nesse jogo, para escapar das gotas de chuva, é necessário planejar um caminho que a bola vai fazer. Por exemplo, é mais vantajoso ir pela esquerda ou pela direita. E esse planejamento de caminho é uma coisa que não faz parte da ação de controle. Na verdade, a cabeça do operador, do piloto, ou no caso, na minha cabeça, enquanto eu jogo o jogo, está sendo gerado a referência. Onde essa bolinha tem que estar, dadas as condições da plataforma e das gotas de chuva caindo. Então, o controle por humanos tem muito mais variáveis envolvidas do que apenas a função de transferência do controlador. Mas ela já permite tirar algumas conclusões interessantes. Eu espero que tenha gostado do vídeo, espero que o assunto tenha sido interessante. Se você tem uma sugestão de assunto, deixa um comentário. Se ficou com dúvidas, faça o mesmo. Deixa um like se gostou,
considere se inscrever no canal e nos vemos na semana que vem.